Vamos falar de novo sobre ansiedade. O assunto de hoje, como disse, na entrevista com o Dr. Marcelo Teixeira, psiquiatra. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia. Tudo bom bom? Dia, Bem com o senhor? Laércio, Tudo bem? tudo bem? Bom dia aos telespectadores. Seja bem-vindo, doutor. Já na pandemia, eu me lembro que fui a uma farmácia de manipulação e lá tinha um demonstrador, um móvelzinho assim em cima do balcão, com os vidrinhos lá de produtos naturais, me parece que para várias situações, né? Então tinha lá para, não sei, para várias situações, né? E para cada setorzinho daquele tinha embaixo para que servia tal. Quando eu olhei ansiedade, o local ali destinado aos vidrinhos não tinha nenhum mais. Isso no começo da pandemia, né? E eu fiquei impressionado com aquilo, marquei isso. E de lá para cá eu imagino que a situação da ansiedade se agravou. Você percebe isso no consultório também? Sim, Laércio, eu percebo isso no consultório, pude percebendo isso ao longo da pandemia. E ainda hoje os reflexos estão aí, né? A gente realmente teve, isso já é dado de pesquisa, uma pesquisa divulgada pela Organização Mundial de Saúde e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana, revelou que houve um aumento no número de casos de transtornos de ansiedade em torno de 25% no mundo todo. Isso é muita gente apresentando a ansiedade doença, não é? E aí eu acho que a gente já começa a nossa conversa fazendo uma diferença, né? A pergunta que eu ia fazer para o senhor, o que é ansiedade enquanto transtorno? Sim, e essa é a diferença muito importante. Por quê? Ansiedade é uma reação que o organismo de todos os mamíferos tem. Tá? Então, todos os animais mamíferos Também? têm resposta ansiosa. E essa resposta ansiosa ela é fundamental para preservar a vida, porque ela é desencadeada todas as vezes que há um perigo. E ela corresponde a uma reação de luta, fuga ou congelamento perante a ameaça. Então vamos imaginar lá, um predador se aproxima da zebra que bebe água. Imediatamente, ao ser percebida a presença do predador, é desencadeada a reação de ansiedade e todas as zebras ali daquele conjunto, elas vão correr, elas vão fugir, né? Elas vão escapar do predador. E uma vez que se afastaram da ameaça, o organismo volta a funcionar normalmente. Nós também somos mamíferos, não é? Só que nós somos uma categoria de mamíferos, né? O Homo sapiens, que nós temos essa capacidade de prever o perigo. E aí começa o problema aí que está da o problema. ansiedade. A gente sabe demais. Exato. A Então, ansiedade doença, né? Aí vem a ansiedade doença. Aumenta o grau Sim. para se tornando maléfico daquilo que era, então, no caso desse... Enquanto modo de defesa, a ansiedade é importante, então. Importantíssima. Sim. Ela está associada com o medo. Sim. A percepção da ansiedade é de um medo. Por exemplo, você me convida para a gente saltar de paraquedas. Eu vou dizer para você, mas nem amarrado. Eu também não. Você não me leva nem amarrado. Nem eu. Porque eu tenho muito medo. Isso é ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, para mim, isso pode significar que eu preservo a minha segurança física. Porque nunca pulei de paraquedas. Eu sei que a pessoa pode se treinar, aprender a dominar a técnica, a segurança dos equipamentos e tudo mais. Mas, assim, a frio, eu não vou. E isso preserva o meu organismo, não é? Pode ser uma medida protetiva. Isso é transtorno. Não, isso é ansiedade natural. Isso é normal. O problema do transtorno é que, de repente, eu estou aqui sentado, conversando com você e eu começo a ter um pensamento que vai me preocupando, me
pré-ocupando, ocupando antes a minha Antes da hora. cabeça. O fato não aconteceu e eu penso que ele pode acontecer e eu começo a ter ansiedade, medo, insegurança. Aí nós estamos falando do transtorno. Transtorno. Não tem nenhum predador, não tem nenhum perigo agora. Mas da eu imaginação. estou imaginando que poderá ter. Pronto. Já estou entrando. Se isso se repete muito, eu estou entrando dentro do adoecimento ansioso. E a doença, ansiedade, como ela se caracteriza? Ela se caracteriza por ser um transtorno de múltiplos aspectos. Tem muitas apresentações. Nós podemos conversar falando sobre o básico, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é, vamos dizer assim, o primeiro... o nível mais abrangente, né? O transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno de base genética, ou seja, a gente herda da família a tendência a ter respostas de maior ansiedade, ansiedade mais que o necessário, né? E aí a característica desse transtorno é que as pessoas que o têm, o chamado TAG, que é uma abreviação, é que elas estão sempre preocupadas, elas estão pensando antes o que pode acontecer depois, elas estão antecipando. E o que o ansioso teme? Coisas ruins. Então, o ansioso está sempre antecipando o que pode dar errado. Então, a cabeça dele está assim, será que eu consigo pagar os boletos? Será que eu vou ter uma doença? Será que alguém na minha família vai adoecer? E a segurança dos meus filhos? Então, são preocupações crescentes e, logicamente, que a gente não só pensa, Daércio. Quando a gente pensa um pensamento carregado de ansiedade, o nosso corpo imediatamente responde. Essa resposta ela é visceral, nós não controlamos. É a adrenalina que sobe, é o cortisol que sobe. Porque a cabeça pensa, o corpo obedece. O corpo sente, o corpo vive. Então, se eu tenho pensamentos de tensão e preocupação, o meu corpo vai tensionando, vão subindo os hormônios de estresse, e eu entro num estado que, se esses pensamentos são frequentes, e são, viu? Quem tem o TAG está sempre preocupado. É aquela pessoa que, na hora que chega à noite e vai deitar, não consegue desligar a cabeça. E aquilo que a faz antecipar as coisas quase sempre é negativo. Então, sempre. Ela sempre pensa negativo. que vai dar errado, ela pensa que não vai dar certo, ela se ocupa demasiadamente com as coisas lá da frente, mas no aspecto negativo, não vai dar certo. Ela teme. O que todo ansioso quer é que tudo dê certo. É que tudo aconteça dentro do planejado, dentro da agenda, dentro do previsível. Mas ele faz tudo para não dar certo. Mas ele fica tentando. Essa tentativa de saber o que vai acontecer de ruim é, na verdade, para se, entre aspas, preparar. Mas não prepara. Como se a gente fosse desejar ser um guru. Né? Eu quero saber o que vai acontecer lá na frente. Ele quer evitar um sofrimento. Então ele fica pensando nas possibilidades de sofrimento. E ele fica sofrendo. Aí é que está a questão. Mas, doutor, veja aí que isso deve trazer uma enorme infelicidade, porque dizem, e eu concordo, pelo menos eu percebo isso, que a vida é muito efêmera. Então, todos dizem, os filósofos, é que a gente não aprende. 2000 anos antes de Cristo, os filósofos... Tinha que ter filosofia nas escolas, gente, como matéria, eu acho. Os filósofos já falavam, né? Já davam a receita do bem viver lá, mas nós não aprendemos, né? A gente veio trombando, dando murro na ponta de faca e continuamos fazendo isso. Porque é certo que o certo é viver o dia de hoje o melhor possível. Né? O dia de hoje é que pode ser feliz, você não tem controle sobre o dia de amanhã. Já se dizia isso. Então, se a infelicidade, vamos dizer, é você estar esperando que só vai ser feliz amanhã, quando eu me aposentar, quando eu não sei o quê, e você vive o dia enquanto isso não chega infeliz. E se a ansiedade tem essa marca da preocupação antecipada, significa dizer que essa pessoa que vive assim, então vive muito triste, muito mal. Sim, sim. Daércio, esse é o... Falando em filosofia, né? A gente considera... então, o aspecto existencial da ansiedade. Você vê que a gente veio progressivamente, enquanto humanidade, se distanciando da natureza,
endeusando, colocando num altar o trabalho e os seus resultados. E aí a gente então se intoxica de trabalhar, trabalha sem limites, sem descanso, sem a gente se alimentar direito, sem a gente se hidratar direito, sem a gente dormir direito, sem contato com a natureza. Os nossos corpos vão ficando sedentários e tudo isso são fatores de agravamento, piora da ansiedade. Da ansiedade. Por isso que toda vez que a gente está atendendo um paciente em nossa clínica, a gente está sempre falando, olha, é importante a atividade física, é importante você ter tempo para você, para sua família, para o lazer, para o descanso, porque a gente padece de um mal crônico que está nos consumindo, que é essa coisa do trabalho sem limite, do empobrecimento dos vínculos, dos contatos, do contato entre as pessoas, entre as famílias, entre os membros da família. A pandemia escancarou isso, né, na medida em que muito do adoecimento ansioso e depressivo que surgiu nela foi em função do isolamento. Eu só diria que antes dela já estávamos assim. Já estávamos. A gente vem num processo, né, Daércio? A gente vem num processo. Cada época produz as suas doenças, né? Porque cada época cria maneiras de viver, formas de encarar a vida. A nossa época é aquela época em que o sujeito tem que alcançar lucros, né, acumular riquezas, a despeito de que hoje em dia a gente vê essa situação absurda de que menos de 1% detém riquezas que a grande maioria não tem nem a metade. Não é? Concentração excessiva. E mais o padrão que a sociedade parece que divulgou do que é ser feliz, do que é ter sucesso. Sim. Né? E não permitiram que cada pessoa tivesse o seu próprio sucesso, fizesse o próprio sucesso a partir dos seus valores. Do cara pode ser... Eu vejo pessoas pobres, mas de uma felicidade perene, permanente. E você vê, às vezes, pessoas ricas, está na cara que ela é infeliz. Sim. Né? Então, mas a receita de sucesso que a sociedade obedece é esta mesma aí que vocês veem no Facebook. Ninguém publica perrengue. Ninguém publica perrengue no Instagram. Ninguém publica perrengue no Facebook. É ela fazendo um churrasco na praia, não sei aonde, né? E o que é pior é que quem olha aquilo lá fala: mas como é que essas pessoas todas são felizes? Olha o sucesso delas. E eu não consigo isso porque eu tenho problemas. Todos têm problemas, mas parece que a sociedade vende só, né? O lado bom, né? O lado bom. E isso gera, né, Darcy, um primeiro tipo de ansiedade, que é a ansiedade de desempenho, né? O sujeito tem medo de não dar conta de desempenhar aquilo que ele espera ou que ele acha que esperam dele. Começa por aí. É verdade. Né? Porque você não consegue aquilo que mostram no Facebook, a moça bonitinha na frente do espelho e tal, com as coiseiras todas. E aí você pensa, você pode achar, eu não estou dando conta de ser assim. E ele instala nele uma baixa estima, né? Pô, eu não cheguei lá, eu não consegui isso. Né? Exatamente. Sabe, eu falo sempre aqui, sempre festa no apartamento do vizinho. Né? Mas você não sabe os perrengues que ele passa, você só escuta o dia que tem festa lá. E fala, pô, como é que eu não consigo viver daquele jeito? Ele também tem problemas, né? Como todo mundo. Agora, doutor, essa ansiedade, vamos dizer assim, que não é essa natural, que faz bem, essa ansiedade do transtorno, vamos dizer assim, que o senhor assim caracterizou, ela tem que ser tratada de modo medicamentoso, chega a esse... e mesmo no caso daquela doentia, né? Onde é que entram as terapias ou até um tratamento medicamentoso? Sim. A gente pode começar dizendo que, para avaliar um quadro de ansiedade,
a gente tem que considerar qual é o sofrimento que está por trás daquilo que está sendo aparentado pelo paciente, né? Então, a gente estava falando do transtorno de ansiedade generalizada como o básico. Em cima desse transtorno, ou a partir dele, podem surgir situações muito dramáticas de ansiedade, situações que não são suportáveis. O TAG, ele é, para a maioria das pessoas, muito suportável. Dificilmente o paciente procura o consultório do psicólogo ou psiquiatra só pela ansiedade, porque a ansiedade ela flutua, tem fase que melhora, tem fase que piora. A ansiedade dialoga com as circunstâncias de vida, quer dizer, se está numa fase difícil, pouco dinheiro, falta de saúde, problemas no relacionamento, a ansiedade aumenta. Se tudo vai bem, a ansiedade diminui. Então as pessoas vão levando. Porém, tem situações em que o sujeito que tem o transtorno de ansiedade, se ele começa a sofrer muita pressão, ele pode desenvolver, por exemplo, um quadro muito dramático, que são as chamadas crises de pânico. As crises de pânico são crises, diferentemente do que o pessoal pensa, né? Não são crises de medo, são crises de um súbito mal-estar, né? De um mal-estar tremendo, onde a pessoa se vê, de repente, tomada por sensações físicas muito fortes, um descontrole muito grande, e aí ela pensa, eu estou morrendo, é um infarto, é um AVC o que eu estou tendo aqui. É levada normalmente a um serviço médico de urgência, chega lá, está tudo bem. Só que ela passa a ter medo daquela crise voltar. E ela vive, então, limitando-se. Veja, esse quadro que eu estou descrevendo, de crises de pânico, ele não é uma coisa que dá para você conviver, que é um prejuízo danado. A pessoa tem muito medo de passar mal na rua, no mercado, na igreja, de dar um vexame, e ela começa a ter medo da crise. Ela antecipa. Uma situação de pânico dessa, ela vai requerer uma conduta diferente de, por exemplo, aquele transtorno de ansiedade básico. Momentâneo e tal, que oscila. Então, uma outra apresentação, por exemplo, da ansiedade são as chamadas fobias. Fobias, elas são, na linguagem psiquiátrica, medos. Medos que a pessoa passa a ter. Ela pode já ter desde a infância, por exemplo, muita gente tem fobia de tempestades, chuvas. Quando arma uma nuvem cinza no céu, a pessoa tranca a casa, quer reunir todo mundo, entra em desespero. Elevador também se aplica, o cara que tem medo de elevador. Lugares fechados, sem saída, assim, com uma porta apenas. Sacada de apartamento, eu não fico. Tem gente que não chega perto da sacada. Eu tenho pavor de sacada de apartamento. Que é uma fobia de altura, né? E para cada uma dessas fobias tem um nomezinho, sempre. Tem gente que não pode ver sangue, passa muito mal. Passa mal. Tem gente que de ver agulha já está a 1 quilômetro de distância, corre. São fobias específicas, medos específicos. Desencadeadas por uma ocasião em que aquilo aconteceu? Pode haver uma experiência, por exemplo, infantil, né? Sei lá, aquela pessoa tomou uma injeção quando era criança e ficou extremamente angustiada naquele momento, e aquilo funcionou como um trauma, que ficou para o resto da vida. Entendi. Ou podem surgir na vida adulta também. Né, como o exemplo do sujeito que, dirigindo um caminhão, passa no meio de um grande acidente na Bandeirantes, estaciona o seu caminhão lá na frente, olha o estrago atrás, toma um copo d'água no posto e, ao tentar voltar para o caminhão, ele não conseguia sequer ligar a ignição do caminhão, entrou numa crise de choro, medo e não conseguia mais dirigir o caminhão. A empresa precisou mandar buscar um outro motorista. E, a partir daí, essa pessoa desenvolveu uma fobia de dirigir em estradas. Um trauma da vida atual. Nem sempre é de infância. Né? Poxa. Dentre os transtornos de ansiedade, uma outra apresentação muito comum nos nossos dias, que são dias marcados por muita violência, tentativas contra a vida, contra a segurança das pessoas, assaltos, é o chamado transtorno de estresse pós-traumático. Normalmente, esse transtorno de estresse pós-traumático envolve a vivência de uma situação violenta. Um acidente numa estrada, um assalto, a pessoa está dentro do banco, o banco é assaltado, né? Com tudo aquilo que acontece, com tudo aquilo que a pessoa sente. Pois bem, aí essa pessoa, ela passa o primeiro mês
muito estressada de modo agudo. A gente, no primeiro mês após um evento desse, a gente fala que é um estresse agudo. Depois de um mês, a pessoa começa a ter a lembrança do acontecimento. E toda vez que ela se lembra do acontecimento, ela entra numa crise de mal-estar físico, palpitações, angústia, choro. E tudo o que lembra o fato provoca nela essa reação. Esse é o estresse após o trauma. Estresse pós-traumático. Isso é muito comum, por exemplo, em ex-combatentes. Então, nos Estados Unidos, que é uma nação que esteve envolvida em todas as guerras do século XX e XXI, eles têm lá uma população de ex-combatentes cheios de estresse pós-traumático. E as taxas de suicídio são altíssimas nessa população. É verdade. Isso é um transtorno ansioso altamente limitante, que na nossa realidade ele se reflete nas pessoas que moram em comunidades vítimas da violência de policiais, da violência do crime organizado, né? Assaltos, essas operações, elas têm gerado um grande e crescente número de pessoas afetadas por estresse pós-traumático. Então você está entendendo que, na verdade, a ansiedade tem muitas apresentações, não é? Por exemplo, uma delas, só para não esquecer, é a chamada ansiedade social. Né? A pessoa tem uma dificuldade enorme de se sentir numa situação social. Porque o que acontece numa situação social? As pessoas se olham, as pessoas se avaliam, não é? Se comparam. E elas se olham, nossa, você está bem, você fez regime, né? Está malhando, nossa, que roupa bonita, e essa maquiagem, não é assim? As pessoas estão se olhando e se avaliando. A pessoa que tem a ansiedade social, ela não suporta se sentir debaixo da avaliação. É aquela pessoa que, quando está em público, quer sumir e não quer que ninguém olhe para ela. Evitam festas, evitam encontros, não falam em público. Algumas têm dificuldade de comer em público, porque elas ficam naquela tensão de que eu posso engasgar, eu posso me enganar com as palavras, eu posso ter um acesso de tosse, olha o vexame que eu vou passar, não é? Coisa. E isso é muito intenso. Quanto mais desconhecidas são as pessoas que ela vai encontrar. Oxe. Em família, elas se sentem melhores. Ela está em casa. Está em casa. Está em casa. Né? Isso é um padrão de ansiedade. Então, você vai vendo aí, Daércio, que nós temos várias apresentações da ansiedade. O que determina qual é o padrão de ansiedade que a pessoa vai ter? A própria personalidade dela. Então, a ansiedade ela não é uma coisa uniforme. Não tem nenhum vínculo genético, nada que se explique. A base é genética. A base é genética. A base é genética. Mas a expressão, como isso vai, se a pessoa vai ser mais ansiedade social, se ela vai ficar com crises de pânico, isso tem a ver com as características com a experiência de vida da também dela, estrutura, experiência de vida, personalidade, não é? Por isso que um dos aforismos, que são aquelas frases, né, que a medicina tem, a mais famosa é, em primeiro lugar, nunca causar dano. Né? Existe um aforisma que diz assim, não existem doenças, existem pessoas doentes. Gente, mas que eu acho que cada um que está acompanhando agora está trazendo para si alguma identidade com o estudo que está sendo dito aqui, porque não sei se existe alguém que pode dizer, eu não tenho nada disso, nem uma pontinha disso tudo que está sendo dito aí, se você vive dentro desse mundo nosso, do modo como ele é, levando para isso, né? Mas, doutor, também pela idade, eu estou tentando aprender a ressignificar as coisas, quer dizer, o que é importante, o que não é. Porque eu vejo todo mundo feito um efeito manada, né? Na vida, todo mundo... Olha, se fazer tal coisa todo mundo está fazendo, então também tenho que fazer, né? E aí a gente vai lá no tempo dos filósofos de novo e vai ver que não é bem assim. Faça o que é certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. Não, como é que eles dizem? Se todo mundo estiver fazendo uma coisa e estiver errado, não faça o que é certo, algo assim que eles falam, né? Ou seja, para dizer... que principalmente nos dias de hoje a gente é muito vigiado, como o senhor está dizendo, a pessoa que vai à festa, ela se sente vigiada, né? E de certa forma nós somos vigiados, né? E graças a Deus existem tantos modos de viver, né?
Cada pessoa não pode ter o pleno direito de ser feliz pelo modo de pensar, de fazer, de ter hobby, ter sei lá o que for, né? Aí a gente vem para o ambiente das cidades menores, vamos dizer assim, em que essa vigilância é uma pressão muito maior, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho notado que muita gente hoje em dia... Vamos aqui pelo exemplo do casamento. O casamento era, até décadas, um padrão. O cara casa com a senhora, que vai ser dona de casa, que vai ter 4 filhos, que vai engordar, mas tudo bem, o casamento não vai acabar. Era um negócio mais, né? Hoje em dia, com a vida moderna, os casais já não se veem tanto assim. Um trabalha, outro trabalha, essa vida louca e tal. Ou tem pessoas que preferem viver na solitude, que eu prefiro chamar, né? Porque solidão é uma coisa, você pode viver, mas... Enfim, parece que a sociedade começou a pensar em alternativas, eu noto, né? Em outros modos de viver e tal. Eu não sei se o senhor nota isso, se isso é bom ou ruim, né? Ou seja, as pessoas estão parando de deixar que a vigilância diga o que ela tem que fazer. Né? Chegamos a um ponto que isso aí é muito forte, mas que tem gente já reagindo a isso aí, pelo que eu noto, né? Sim. Vou viver do meu jeito, contanto que seja legal e moral. Pronto. Sim. E eu vejo sim isso, Darcy, esse movimento. Eu acho que nós realmente chegamos num ponto que nós estamos assim, enquanto humanidade, nós estamos a 2 passos de uma destruição sem precedentes. Tá? Uma destruição ecológica, uma destruição do planeta, uma destruição da saúde das pessoas que adoecem muito. Mas nós também estamos a 2 passos de uma transformação. Você acha? Eu percebo em algumas pessoas isso. E eu vejo e acolho com muita esperança esse movimento, não é? Esse movimento de retomar o eixo da sua vida em você. Começando por definir quais são seus desejos, suas necessidades verdadeiras. O que importa. Não aquele desejo, aquela necessidade que é criada pelo estamento social, pela ideologia, né, que é essa ferramenta de manter as coisas funcionando como elas estão. As pessoas estão muito perdidas do que é que elas precisam verdadeiramente. Então elas acham que é trabalhar. E se matam de trabalhar. Elas acham que é comprar. E gastam todo o dinheiro, que se matam trabalhando para ganhar. E, na verdade, constatam, no final das contas, que continuam vazias de sentido. O sentido da vida de cada um de nós, ele tem que ser um trabalho de construção e resgate dentro de nós. E passa pelo resgate do desejo. O que é essencial para mim? Isso está colonizado, Daércio. Isso está colonizado. Esse aspecto do desejo humano, ele é completamente manipulado pelas máquinas de marketing que as grandes corporações utilizam, né? Por esse raciocínio dos chamados algoritmos que captam os interesses e direcionam a vida das pessoas. Então, de novo eu digo que eu acolho com muita esperança isso que eu julgo que possa ser um grande processo, né, de recuperação. E é verdade. Eu conversei esses dias com um gerente de concessionária de carro. E aí depois também vi uma entrevista em que eles diziam que uma tendência dos carros agora é serem talvez mais simples, alguma coisa assim e tal, ou pelo menos aquilo que não é necessário. O cara não está deixando de comprar para os outros verem, né? Porque aí ele deu um exemplo, ele falou, olha, muita gente tem caminhonetes porque tem o sítio, porque precisa da caçamba lá para o trabalho, não sei. Ele falou, mas a metade dos proprietários não precisam e nunca usam a caçamba. Eles vão apertados dentro de um cubículo lá na frente e a caçamba não serve para nada. E ele falou assim, eu percebo, ele falou, que as pessoas que sempre gostaram desse tipo de veículo estão agora buscando um sem a caçamba. Porque a caminhonete dava um status, mas
não era o que ele precisava. Enfim, ele disse, o consumidor de carros, finalmente, ele começou a comprar o carro para resolver as necessidades dele. E não para mostrar para os outros. Quer dizer, é já um comportamento comercial, vamos dizer assim, dentro do ramo deles lá, que ele quis dizer, que já mostra que o cara começou, peraí, eu não estou nem aí com o que os outros acham. Esse carro resolve o meu problema, é ele e acabou. E não vai mais no modismo, né? Você vê que interessante. Por situações assim é que eu estou dizendo ao senhor que eu começo a notar que aos poucos as pessoas finalmente começaram a fazer valer o que é necessário, o que é bom para ele. Sim. E não porque a Matão inteiro tem que dizer, você viu? Ou fulano de tal tem tal coisa. Dane-se. Sim. E aí, Darcy, nós estamos falando do tratamento da ansiedade, né? Porque isso que nós estamos conversando aqui passa pela questão do estilo de vida. Como é que você trata a ansiedade? Você me fez essa pergunta anteriormente. Nem sempre precisa ser com medicamento, né? Normalmente a gente convida as pessoas a fazerem uma reflexão sobre como elas estão mantendo a vida delas. Como é que está vivendo? Como é que elas estão vivendo. E começa por aí, por isso que você acabou de falar, a pessoa restabelecer esse eixo do seu próprio desejo em si mesma. Toma cuidado com o que você busca e deseja, acha que deseja, porque às vezes você está buscando algo que não é significativo para a sua vida. A parte disso, atividade física, uma rotina diária de exercício, a gente precisa exercitar, nossos corpos não foram feitos para ficar parados, sedentários. Assim, nós vamos adoecendo e morrendo. A ansiedade piora na medida em que a pessoa é muito sedentária. Atividades físicas, de preferência ao ar livre, na companhia de pessoas, em grupo. Tá? Tem muitas opções de atividade física que proporcionam socialização, não é? Ciclismo, esportes coletivos. Até na academia as pessoas desenvolvem vínculos e amizades. Isso é bom. Rotina diária de alimentação, ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Hidratação. Isso é muito importante. A gente precisa muito hidratar os nossos corpos. Tudo isso tem impacto sobre a ansiedade. Se possível, a prática de disciplinas meditativas do tipo yoga, tai chi chuan, meditação, mindfulness, todas essas são atividades que proporcionam uma introspecção, uma atenção ao próprio processo emocional, um reconhecimento do que é que você está vivendo em cada situação, porque tem muitas pessoas não se dão conta do que estão sentindo, Darcy, no meio das situações. Elas só vão chegar no fim do dia e dizer, eu estou me sentindo moído, acabado e não consigo dormir. Mas não sei por quê. Deve ser a minha maldita ansiedade. Culpo a ansiedade. Mas, na verdade, houveram uma série de situações em que ela simplesmente foi ignorando o que ela estava sentindo. E é lógico que o que é ignorado, o corpo cobra. Né? O corpo adoece exatamente vem, né? por aqueles conteúdos que a gente ignora. Né? A conta vem, né? Vem sim. Tudo isso é tratamento. E é duro que vem devagarinho. E a pessoa vai. E hoje ele está vivendo uma vida ruim, vamos dizer assim, né? Mas ele nem percebeu, porque veio desencadeando, veio. E ele agora está achando que está normal, né? É verdade. Aquilo lá se incluiu, né, na vida do sujeito, como você vai não, isso é adaptando. assim mesmo, não é. Né? E não está certo, e está errado e tal. Vai começar pelo senhor está dizendo da atividade física. Você precisa fazer atividade física. Mas eu trabalho tanto que eu não tenho tempo. Bom, então você está vivendo mal, né? Sim. Então você está vivendo muito mal se você não tem tempo para fazer, né? Daberto, uma pergunta aí? Tem sim. A Sônia Maria, ela pergunta o seguinte, doutora. Ela falou que ela sente dores nas juntas, fortes dores nas costas e dor de cabeça. Ela já procurou o médico disse que é ansiedade. Isso pode ser mesmo ansiedade? Sim, isso pode. Porque uma das coisas que a ansiedade faz no corpo, sem que a gente perceba, é que ao nível de contratura da musculatura voluntária, que é aquela musculatura que a gente comanda, ela vai aumentando, vai dando um hipertônus. E aí o que acontece? Começa a doer pescoço, nuca, ombros,
musculatura do quadril, da pelve, do assoalho pélvico, pode ter dores abdominais, dores no peito, né? Dores no peito são muito emblemáticas de estados de muita ansiedade. A pessoa começa a sentir uma pressão no peito, que daí a pouco é uma dor intensa. Então não pode é? sim. Pode sim. Próxima. A Isabel pergunta, doutor, Oi, se Isabel. o filho, sempre preocupado com os vestibulares, reclama e muitas vezes sente palpitações. O que fazer nesse caso? Palpitação também é um sintoma que acompanha, né? Aí eu aproveito a pergunta, que é muito boa, aliás, as duas foram muito boas, mas eu aproveito essa segunda pergunta para dizer que a ansiedade, ela também pode vir acompanhada de sensações físicas, gente. Palpitações é uma das mais frequentes, coração disparado, ou você sentir o coração batendo. Normalmente a gente não sente isso, mas de repente a pessoa ansiosa, ela começa a sentir o coração bater nas mãos, no ouvido, ela escuta o barulho do coração, e isso traz uma sensação muito incômoda, não é? Tremores no corpo, sensação de náusea, a pessoa tem uma incontinência urinária, de repente ela precisa ir ao banheiro para número 1 ou até número 2. Ela tem uma incontinência dos intestinos quando está muito ansiosa. Né? Então, junto com as dores musculares, as palpitações também acontecem. E o que fazer? Respirar. Acalmar a respiração, não é? E principalmente saber que as palpitações, elas, naquele momento ali de muita tensão, elas fazem parte. É adrenalina, é o sistema de luta e fuga que está disparando sem que haja um problema real. Um perigo real. Existe um problema imaginário. E dizem que boa parte dos nossos medos e temores nem acontece. Sim. Nós somos que nem a zebra, que começa a imaginar o leão e tá correr atrás de que mim. nem louca, mas não tem leão. Mais ou menos isso. A sua pergunta aí pelo WhatsApp agora, Felipe. A Márcia, ela Pra gostaria gente de encerrar. saber se tem reversão uma fobia. Ela falou que não tem conseguido fazer exame de ressonância, foi 3 vezes Nossa. fazer, não consegue, ela fica no aparelho e ela não consegue nem usar roupas de tecidos que não esticam. Me incomoda aquilo também. O túnel, né? Outras formas não. É muito frequente esse tipo de queixa, Dércio. Pessoas às vezes procuram a gente dizendo, doutor, me arrume um remédio que eu preciso fazer uma ressonância magnética, mas aquela máquina é o fim para mim. A pessoa não consegue ficar num lugar tão fechadinho, não é? Isso é claustrofobia, né? É bastante comum. As fobias têm reversão, tá? Quando são muito intensas, a ponto de impedir a pessoa, por exemplo, de fazer um exame que é necessário para a saúde, a gente vai dar um remedinho para a pessoa conseguir fazer o exame. Mas é muito importante, o principal na cura, na reversão das fobias, é a terapia. E dentre todas as técnicas de terapia, a terapia cognitivo-comportamental é a que traz os melhores resultados no menor espaço de tempo. Então é aquela que é recomendada. Né? Uma das técnicas desse tipo de terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, a gente adora a sigla, é a extinção dos gatilhos mediante a exposição progressiva ao objeto fóbico. Enfrentar. Enfrentar, em É outras a saída. palavras. Tem medo de Vai elevador, enfrentando- tem medo de avião, tem medo de... Né? Isso. Vai enfrentando aos pouquinhos. Tá? Cada sessão... cura. Cura. Poxa, isso é o que importa. Muito bom. Doutor, muito obrigado. Se houver mais alguma pergunta, depois não haveria mais tempo. Mas foi ótima a entrevista e acho que nós falamos aqui para um universo enorme de interessados, porque a ansiedade, então... Bom, então que a ansiedade aí fique dentro dos seus limites enquanto é benéfico para a gente, né? A partir dali, se cuida e começa a fazer alguma coisa e busque aí o aconselhamento, mas não viva mal, né? Nem se ocupe, né? Com aquilo que te preocupa. Tentando pensar mais, estou tentando fazer isso na minha vida e está funcionando bem. Pensar no dia. Hoje é o dia. Eu acordei hoje dizendo, hoje é o dia. Eu vou ser intenso, vou fazer o melhor que eu posso, vou fazer aquilo que eu gosto de fazer e dar o meu melhor. Hoje. Porque... mas amanhã eu posso perder meu emprego. Aí você não trabalha hoje.
o hoje. Essa está sendo a minha filosofia aqui para o momento e está me ajudando muito. Doutor, muito obrigado pela presença aqui. É sempre muito boa a sua entrevista. Eu agradeço pela oportunidade da gente compartilhar conhecimento, Sim. que aí sim tem validade. Essa é aí que dá sentido à vida, né? Dividir com as pessoas o seu trabalho e ser útil para alguém, né? Como também nós fizemos ao tratar do assunto aqui, graças ao senhor, e de alguma forma servir as pessoas através do nosso trabalho, né? Esse eu acho que é o grande sentido da vida. Obrigado, doutor Marcelo, mais uma vez. Um bom dia, viu? Obrigado, bom dia. Doutor Marcelo Teixeira, psiquiatra, falou sobre ansiedade